Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que está no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa esse momento tão solene, Senhor, que é o momento do culto e o momento quando nós ouviremos a proclamação autoritativa da Tua Palavra. Não cremos que é uma mera explicação do texto, mas cremos, conforme o Senhor revela em Sua Palavra, que é um momento especial, no primeiro dia da semana, na santa congregação do Teu povo, onde Deus vem ao nosso encontro para nos falar, para nos exortar, nos advertir, nos admoestar, nos repreender, nos ameaçar e nos punir. Ó Deus, nós te pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa usar a leitura desse texto bíblico de Apocalipse, capítulo 5, para nos ensinar sobre a Igreja de Jesus Cristo, conforme nós temos ouvido na leitura do domingo 21 do Catecismo de Heidelberg. Por favor, nos orienta, ajuda-nos a vencer nossas fraquezas, que facilmente nos interte com outras coisas e desvia a nossa mente para que nós não ouçamos com atenção
e para que o nosso coração não retenha com firmeza e apaixonadamente a tua palavra. Por isso apelamos à graça do teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre o pregador e sobre a tua santa congregação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos o domingo 21 do Catecismo de Heidelberg, se vocês prestaram atenção, tratando sobre a igreja, mas tem 3 assuntos diferentes aqui no Catecismo de Heidelberg. Você pode notar, o domingo, a pergunta e resposta 54 está tratando mais especificamente sobre a existência da igreja. A pergunta e resposta 55 fala sobre a manifestação da igreja nesse mundo, por meio dos benefícios recebidos de Cristo e também por meio dos dons compartilhados para a edificação de cada membro do corpo de Cristo. E a pergunta e resposta 56 fala sobre a redenção da igreja, a remissão dos nossos pecados. Na pregação de hoje de manhã eu vou me focar no tema que está na pergunta e resposta 54. Nós, nessa pergunta e resposta, confessamos uma santa igreja universal de Cristo, e vamos ver isso também no texto de Apocalipse capítulo 5. Eu vou me referir mais vezes ao versículo 9, mas eu quero falar um pouco mais desse capítulo. Então, falando sobre a igreja, a confissão que a igreja existe uma igreja. A igreja está no mundo, mas a igreja está separada do mundo. A igreja existe e está espalhada em todos os lugares. A igreja existe e pertence a Cristo. Então, a passagem de Apocalipse, capítulo 5, que nós acabamos de fazer, fala sobre um livro que está escrito por dentro e por fora. O livro que está na mão daquele que está assentado no trono. O capítulo anterior, o capítulo 4, fala sobre o ambiente do trono, então você pode compreender melhor quem são esses nomes mencionados no capítulo 5, quando você lê o capítulo 4. O livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono guardava um grande segredo, porque você pode ver que ele está fechado, selado com 7 selos. Então aquilo que está dentro do livro está oculto, está preservado. Ninguém pôde abrir esse livro. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, ninguém havia que podia abrir esse livro. Os versículos 2 e 3 enfatizam e até dizem, não podiam nem mesmo olhar fitos para esse livro. Isso causou uma profunda tristeza no apóstolo João, que está recebendo essa revelação, e ele então se prostrou chorando desconsoladamente, versículo 4. Até que um daqueles 24 anciãos que estavam ao redor do trono se dirigiu a João, anunciando: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que havia sido morto e vive, pode abrir o livro e desatar os selos. Versículos 5 e 6. Então João permanece olhando para esse cordeiro que é anunciado pelo ancião, enquanto ele vai até aquele que está sentado no trono e pega o livro da sua mão. Então, naquele momento, há uma grande manifestação de louvor em todo o universo, nos céus e na terra. Todos estão prostrados, louvando, adorando o Cordeiro que
tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono, e os versículos 8 até o versículo 14 vai descrever essa manifestação de louvor, começando por falar daqueles que estão no céu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e a miríade de seres celestiais, e depois prossegue falando sobre aqueles que estão na terra, no mar, não apenas seres humanos, mas tudo que tem fôlego, adorando ao Senhor. E nós vamos encerrar cantando o Salmo 150, que chama a atenção para esse fato: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o texto fala sobre um livro muito importante. Que livro é esse? A Bíblia inteira fala sobre vários livros. Nós lemos, por exemplo, Moisés, em Êxodo 32, fazendo menção do livro da vida, que também é mencionado no Salmo 69, versículo 28. Nós ouvimos sobre o livro de Moisés, uma referência à lei, o livro de profetas, como Ageu, por exemplo, que escreveu um livro para tratar da profecia contra a Síria. E vários livros são mencionados, e particularmente aqui em Apocalipse nós vamos encontrar várias referências, não apenas a um livro, mas a vários livros, especialmente o livro da vida, são mencionados várias vezes. Mas o livro que está sendo aberto pelo Cordeiro aqui não é o livro da vida, é outro livro, um livro que contém a revelação do governo do Cordeiro no mundo. Deus do céu, ele usa as forças desse mundo para punir o seu povo, mas ao mesmo tempo Deus pune as forças desse mundo que são usadas para punir o seu povo, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Nós podemos ver isso, e se você vai continuar lendo os capítulos seguintes, 6 em diante, o que você vai ver é que esses selos que estão lacrando o livro, eles serão abertos, e a cada selo que é aberto, Deus está enviando mensageiros para executar o seu juízo nesse mundo, e na execução desse juízo, nós veremos exatamente esse programa, Deus punindo o seu povo por meio de usar as forças desse mundo que perseguem a igreja, mas ao mesmo tempo, Deus pune essas forças desse mundo que perseguem a igreja. Isso pode ser visto no livro de Zacarias. Os primeiros 6 versículos do capítulo 6 de Zacarias descreve também 4 seres que estão sendo enviados do céu para executar esse juízo de Deus, e assim manifestar que Deus tem um povo nesse mundo e que Deus salva e preserva esse povo, apesar de todas as forças em contrário, e que Ele do céu está governando sobre todas essas forças. Então, não é o livro da vida onde constam os nomes daqueles que Deus chamou para a salvação, mas é um livro que conta o plano de Deus na salvação desses escolhidos do Senhor. Então é muito possível que este livro seja uma referência a toda a escritura do Antigo Testamento, que revelava o plano de Deus na salvação do seu povo. Porém, no Antigo Testamento, o anúncio dessa salvação fora feita por meio de símbolos, de rituais, de tipos, de cerimônias. O escritor aos Hebreus chega de chamar essas coisas de sombra da realidade que haveria de vir. Então, várias passagens do Novo Testamento estão fazendo menção a essas sombras do Antigo Testamento. Gálatas 3:24, que aponta, que mostra que essas coisas estavam apontando para uma realidade que era Cristo. Colossenses 2:17 também, e Hebreus 9:19. Por isso
é compreensível que esse livro, a revelação do Antigo Testamento, estava selado. Ele estava esperando pelo dia quando ele seria desvendado. Agora, outra pergunta é: quem poderia fazer isso? Quem poderia desvendar o mistério do Antigo Testamento? Quem poderia anunciar com clareza o plano de Deus sobre o que exatamente aqueles símbolos, cerimônias, tipos estavam se referindo? O que realmente significava cada evento que estava se processando na vida do povo de Deus, cada acontecimento na vida do povo de Israel? Quem poderia decifrar o significado de cada figura, de cada personagem que funcionava como um tipo de alguma coisa que haveria de vir? Quem podia desmembrar esse mistério? O próprio Antigo Testamento mostra que aquele que revelaria esse mistério seria o mesmo que deveria morrer pelo povo e ressuscitar em favor desse povo. Alguém que, com o seu sangue, indicado pelos vários sacrifícios sangrentos do Antigo Testamento, pudesse morrer, derramar o seu sangue, por meio do seu sangue, redimir o seu povo dos seus pecados de uma vez por todas, e que então vencesse a morte, para então declarar a vitória do povo de Deus. O Senhor Jesus mencionou esse aspecto em Lucas capítulo 24, 44, quando ele diz que todo o Antigo Testamento, lei, salmos e profetas, falava sobre ele, apontava para ele. Paulo também disse: o fim da lei é Cristo. E o fim aí não é que a lei acabou, mas é fim de finalidade, o propósito, o alcance, o alvo é Cristo. Jesus foi aquele que cumpriu o plano de Deus. Jesus foi aquele que revelou o significado preciso desses símbolos, dessas cerimônias, desses sacrifícios, desses tipos, dessas sombras do Antigo Testamento. Foi isso que o ancião disse para João no versículo 5. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, e aquilo também que a multidão dos seres celestiais dizem no cântico do versículo 9: digno és, uma referência ao Cordeiro, de tomar o livro, de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O plano de Deus para redimir o seu povo foi cumprido por meio do seu Filho Jesus Cristo, que pela santificação do seu sangue tem reunido uma igreja dentre toda a raça humana. E então, a descrição que o catecismo faz, expondo o credo apostólico, quando nós confessamos a igreja dizendo: cremos numa igreja santa, universal e apostólica, nós podemos perceber aqui, especialmente neste versículo 9 do capítulo 5 de Apocalipse. Essa igreja é santa porque ela é separada do mundo pelo sangue do Cordeiro, que purificou aqueles que estão sendo salvos. Essa igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. João capítulo 17, versículo 16.
E em breve essa igreja será tirada do mundo para viver para sempre na presença de Deus. A igreja é descrita como santa porque ela é separada do mundo pelo sangue do Cordeiro que foi morto e que vive. Versículo 9, nós lemos sobre isso. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela pertence a Cristo, João 17, versículo 16. E em breve essa igreja será tirada do mundo para viver para sempre na presença de Deus e do Cordeiro. Então, essa igreja, ela é chamada de santa, porque ela tem uma existência, mas ela não se mistura com o mundo, ela é separada, ela tem um dono, ela pertence a alguém. Mas agora ela também é chamada de universal ou católica, porque ela não está limitada ao tempo, não é a igreja de uma época, também não é a igreja de um determinado lugar, nem é uma igreja de determinado grupo de pessoas. A igreja existe desde o primeiro casal, desde Adão e Eva. A igreja não começa em Pentecostes. O que começa no Novo Testamento, nós podemos dizer, é a igreja cristã, mas a igreja de Deus, ela está desde o primeiro casal, desde Adão e Eva. E essa igreja, então, a partir da sua criação, ela está se espalhando por todos os lugares, nos 5 continentes. E essa igreja reúne santos do passado, do presente e do futuro. Gente de toda tribo, povo, língua e nação, conforme nós vimos aqui no versículo 9, desse capítulo 5 de Apocalipse. Por fim, a igreja é de Cristo. Ela tem um cabeça, ela tem um dono, ela tem um Senhor. E seu cabeça é Jesus Cristo. Nenhum outro nome nos céus ou na terra foi dado entre os homens para ser o Salvador. Não há entre todas as criaturas do céu, todas as criaturas da terra, todas as criaturas do mar, não há ninguém nesse mundo que fosse capaz de cumprir o plano que Deus havia revelado e assim conquistar para Deus um povo particular e somente seu. Somente Cristo é o Salvador e Senhor da igreja. Não padres, não pastores, não bispos, não reis, não governantes qualquer. Ninguém nesse mundo, nem na igreja, nem nos governos temporais desse mundo, tem autoridade sobre a igreja de Cristo, senão Ele mesmo. Ninguém governa nesse mundo, seja na igreja, seja na esfera temporal, senão debaixo do senhorio de Cristo. É Cristo quem institui todas as autoridades desse mundo, seja sobre a igreja, seja sobre os reinos desse mundo. Jesus claramente disse isso diante de Pilatos, quando Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para lhe soltar? Nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse dado. Então Jesus reconhece a autoridade de Pilatos, mas anuncia que ela está subordinada ao senhorio daquele que está no trono governando o universo. Então, irmãos e irmãs, confessar o que nós confessamos, creio na Santa Igreja Universal de Cristo, é confessar a existência da igreja, não confessar o que a igreja diz. Isso é outra coisa. Pode parecer muito semelhante, mas é outra coisa bem diferente. E é isso que o Catecismo de Heidelberg está chamando a atenção aqui na pergunta e resposta 54.
pessoas estão falando dessa maneira, elas mostram que há um entendimento errado na igreja, no que ela entende sobre igreja, e há um entendimento errado no que ela crê sobre ela mesma em relação à igreja. Nesse caso, ou seja, quando pessoas falam dessa maneira, a minha igreja diz assim, na minha igreja crê assim, elas tratam a igreja como se a igreja fosse uma organização, como um supermercado, onde as pessoas vão lá, escolhem as coisas que querem, compram as coisas que querem, pagam pelas coisas que querem e depois vão embora. Então, nesse caso, o supermercado é uma coisa e as pessoas são outra coisa. Confunde. O supermercado é o supermercado, as pessoas são as pessoas. E aqueles que falam dessa maneira, como se dizendo, a minha igreja diz assim, a minha igreja ensina assim, a minha igreja crê assim, elas estão tratando a igreja como se a igreja fosse o supermercado. Elas vão à igreja, fazem coisa pela igreja, repetem o que a igreja diz e até creem no que a igreja ensina. Mas elas não se sentem realmente parte da igreja. A igreja é uma coisa e as pessoas são outras. Elas se separam da igreja quando elas agem dessa maneira. Não é isso que nós confessamos no credo apostólico. Junto com a igreja de todos os tempos, não confessamos o que a igreja diz, mas nós confessamos junto com a igreja o que a palavra de Deus diz. Nós não confessamos uma existência da igreja à parte de mim. Nós confessamos uma igreja onde nós fazemos parte dessa igreja, pela graça de Deus. Mas fazemos parte dela. Pela fé, nós cremos que nós fazemos parte daquela multidão que louva o Cordeiro que morreu e que vive e que é descrito nos versículos 8 a 14 de Apocalipse capítulo 5. E ainda para concluirmos, irmãos, é preciso ainda chamar a atenção para um outro aspecto da igreja. Quem faz parte dessa igreja? Será que todas as pessoas que frequentam a igreja fazem parte da igreja? A resposta é categoricamente não. Não é assim. A Escritura revela que, assim como nem todos que eram de Israel faziam parte de Israel, ou seja, nem todos que eram de Israel eram verdadeiramente israelitas, como Paulo fala em Romanos capítulo 9, versículo 6, assim também nem todos que fazem parte de uma igreja local são verdadeiros membros da igreja, da Santa Igreja Universal de Cristo. Os documentos de Westminster, eles explicam essa distinção na igreja, falando sobre a igreja visível e a igreja invisível, ou seja, aquela que só os verdadeiros crentes fazem parte, que é a igreja invisível, e a igreja visível, que inclui pessoas que estão fazendo parte de igrejas cristãs locais. Os nossos documentos reformados não usam essas palavras para fazer essa distinção, mas nós compreendemos essa verdade. Nem todos que estão na igreja, em uma igreja local, fazem parte da Santa Igreja Universal de Cristo. Mas como Apocalipse capítulo 5, versículo 9 está revelando, somente aqueles que foram lavados no sangue, esses fazem parte da Santa Igreja Universal de Cristo. Isso não é tarefa fácil para se identificar. Apesar disso, a palavra de Deus mostra que tanto a igreja quanto os crentes
possuem marcas de serem verdadeiros. Uma igreja verdadeira possui marcas de uma igreja verdadeira. E crentes verdadeiros possuem marcas de crentes verdadeiros. Dizer isso não significa que então você distingue uma igreja verdadeira da falsa, porque a igreja verdadeira é tudo certinho. Ela é impecável, diferentemente de outras que são cheios de pecados. Não, isso não é uma marca da igreja. A Bíblia nunca colocou Israel, a distinção de Israel com outras nações, porque Israel era melhor do que outras nações, porque Israel tinha menos pecado do que outras nações. Nem a igreja é distinta de outras nações porque elas têm menos pecado, porque ela é menos pecadora. Não. Existem muitas maneiras de identificar a verdadeira igreja e o verdadeiro cristão. A verdadeira igreja, nela, a pregação da palavra de Deus está sendo fielmente pregada. Mesmo que nem todos os membros estão vivendo de acordo com a verdade que é fielmente pregada, ainda assim, ela está sendo pregada fielmente. Os sacramentos estão sendo fielmente administrados na igreja, mesmo quando nem todos os crentes estão participando dos sacramentos de boa consciência, como o apóstolo Paulo exigiu que cada um fizesse autoexame para participar dos sacramentos com um bom entendimento. E podemos ainda mencionar outras coisas. Você pode, nas Escrituras, ver o que realmente está marcando a igreja e também os membros. Mas a fidelidade na pregação e a confiança na promessa que Deus nos faz por meio da pregação marcam a verdadeira igreja e o verdadeiro crente. Quando Deus, agora, os verdadeiros crentes, com certeza, não estão fora da igreja. Não podemos dizer que todos que estão na igreja são verdadeiros crentes, mas os verdadeiros crentes não vão ficar fora da igreja. Por exemplo, Atos 2, 41 e capítulo 4, versículo 4, mostram claramente que aqueles que estavam sendo salvos pelo Senhor estavam sendo juntados aos demais crentes que já se reuniam. Os verdadeiros crentes não ficam em casa enquanto a igreja se reúne. Os verdadeiros crentes não estão soltos pelo mundo, mas eles são juntados a uma igreja local, como Deus estava fazendo ali em Jerusalém. Aqueles que estavam sendo salvos estavam se juntando àqueles que já se reuniam, e isso estava acontecendo em vários outros lugares: Corinto, Tessalônica, Filipos, nas cidades da Ásia. Portanto, é na igreja local que Cristo nos colocou, onde nós devemos viver e manifestar a igreja de Cristo nesse mundo. É na igreja local que Cristo nos supre com todas as necessidades, onde nós nos beneficiamos de toda a justiça que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. E é também na igreja local onde nós colocamos a serviço dos santos todos os dons que Deus tem nos dotado. Mas esse assunto da manifestação da igreja local é justamente o tema da pergunta e resposta 55, e isso vai ficar para outra ocasião. Que Deus possa nos abençoar com a verdadeira confissão da existência de uma igreja que é santa, ela é separada do mundo, que ela é universal ou católica. A palavra católica é universal,
ou seja, que essa igreja não é exclusiva de um lugar ou de uma época, mas ela está espalhada por todos os lugares, desde o princípio do mundo até o final. Que Deus nos abençoe com a confissão de que a igreja pertence a Cristo. Ninguém tem poder sobre a igreja, nem os oficiais que foram dados para governar, para dirigir a igreja de Cristo, nem qualquer governante desse mundo que reivindica autoridade para dizer o que a igreja de Cristo deve fazer ou deixar de fazer nesse mundo. Só Cristo é o Rei e Senhor absoluto, que nós possamos confessar com muita segurança de que essa igreja existe e de que nós fazemos parte dela, pela graça de Deus. Amém.